O Dia Internacional da Mulher é um dia para celebrar as conquistas sociais, profissionais e políticas das mulheres. É sobre algumas delas que iremos falar hoje. Olá, Ana, tudo bem com você? Oi, Damaris, tudo bom? E com você? Tudo ótimo. Hoje vamos conversar sobre o Dia das Mulheres, Dia Internacional da Mulher, né? E se nós chegamos no século XXI com essa liberdade, pelo menos nos países onde nós moramos, né? Liberdade de escolha, foram Porque anos de teve muita muita mulher que luta. lutou por isso, exatamente. Exatamente. E antigamente as mulheres não podiam nem votar, né? Não podiam nem escolher as roupas que queriam usar, não podiam trabalhar, não podiam estudar. Então, podemos dizer que obtemos muitas conquistas nesses últimos anos, né? Ainda tem muito por conquistar, mas a gente já teve muita coisa boa que foi conquistada Com ao longo até de certeza. muito sangue e suor. Sim. Né? E a luta ainda tem muita luta pela frente, né? Infelizmente, tem alguns países que ainda a mulher não tem muitos direitos, mas vai chegar lá, né? E, Ana, sobre esse aspecto, tem algumas mulheres, quais foram as mulheres que te influenciaram? Então, tem uma em específico, eu acho que todas as mulheres da carreira de física, química, matemática têm Marie Curie como uma referência de mulher, né? E é interessante porque a Marie Curie ela é russa, ela nasceu na Polônia na época que a Polônia pertencia à Rússia, né? E ela não podia estudar. Na época que ela era final do 1800 e alguma coisa, ela não podia estudar. Né? Então, isso era uma coisa terrível. Tanto que ela e a irmã estudavam clandestinamente, né, em umas escolas clandestinas. E aí, quando elas ficaram maiores, foram para Paris para poder realmente estudar. E ela se graduou em física, terminou física, ela começou química. Então, assim, ela me influenciou muito pela carreira, né? Pela sua escolha, né? Do que você da minha escolha de ser queria física, estudar. fazer física e tudo mais. E depois, até durante a física, de me interessar um pouco mais pela parte de radiação. E ela foi a que desenvolveu toda a teoria de radioatividade, né? Então, o grande legado dela, que ela deixou, foi a radiação no tratamento do câncer. Então, todos os estudos para radioterapia, isso, e também de raio-x, né? Ela foi quem começou a desenvolver e a implantar radiografias na Primeira Guerra Mundial. Levava carros com máquinas de raio-x para tirar raio-x dos soldados, identificar onde estava a bala, onde estava a fratura. Então, assim, foi uma mulher muito, muito além do seu tempo, né? Foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, isso em 1903, ou seja... Que não era uma coisa fácil, né? A mulher ganhar prêmio Nobel. Ainda não é, já é, hoje já tem, mas ainda não é assim tão fácil. Imagina naquela época. Naquela época. E foi a primeira, e é a única mulher que ganhou 2 vezes o prêmio Nobel, porque ela ganhou um prêmio Nobel em 1903, que foi com o desenvolvimento da teoria da radioatividade. E interessante esse caso, que ela, apesar dela ter feito todos os estudos, ter desenvolvido a teoria, o prêmio Nobel primeiramente foi dado ao marido dela, Pierre Curie, e o Becquerel. Por quê? Porque ela era mulher. E foi explicitamente assim, ela demorou 1 ou 2 anos para ela conseguir ter o nome dela e ter o prêmio dedicado a ela. Né? Tinham sempre que usar um nome masculino, né? O nome feminino não podia ser. E o interessante nesse caso é que o marido, ele estava trabalhando, o marido dela também físico, Pierre Curie, ele estava trabalhando num outro projeto, era relacionado, mas era um outro projeto diferente do dela. Quando ele viu que ela estava avançando, que ela estava conseguindo atingir resultados, tal, ele se juntou a ela para unirem forças. E aí também o Becquerel veio e se juntou a eles para desenvolver o projeto. E quando foram submeter, não aceitaram o nome dela por ela ser mulher. Isso é um absurdo. Era muito ela normal lutou, isso. e o marido também
apoiou, né? Isso que é interessante naquela Ok. época, ter um Isso foi marido muito que bom. É. apoia e fala, não, ela que desenvolveu o trabalho dela, a gente foi tipo assistente dela, né? Então, uma mulher que venceu aí, não podia estudar, estudou, e não só estudou, como ganhou um prêmio Nobel. E não só ganhou um, como ganhou dois. Como fez grandes descobertas, né, para o mundo da medicina, né? Para a medicina em si, para Sim. as teorias da física. Depois ela ganhou um outro prêmio de química, voltado mais para a parte dos isótopos, né? Então ela foi um outro, e são todos ligados, a química e a Uhum. física, isótopos que Isso foi, na era um verdade. crânio, né? Ela era um crânio, né? E isso foi um caso. Uma outra coisa interessante que não tem nada a ver com a física, né? Ela era mulher, ela teve duas filhas, então quando ela terminou a faculdade de física, ela teve uma filha, e depois ela teve uma outra filha, depois quando ela terminou a faculdade de química. Ou seja, ela fazendo faculdade, mestrados e desenvolvendo projetos, cuidando do marido, porque é óbvio que ela tinha a vida de mulher dela. Como sempre, né? A mulher tem Mãe, multitarefas, né? mãe e sendo uma referência. E depois, outra coisa interessante, fora a parte profissional, o marido dela faleceu, o Pierre Curie faleceu, e ela foi a primeira mulher a dar aula na Universidade de Paris, Na Sorbonne. na Sorbonne. Ela foi a primeira mulher a dar aula na Sorbonne. Ok. E aí, lá, ela tinha um grupo de pesquisas e tinha um ex-aluno do marido, que também é um físico, o Langevin, e eles tiveram um caso. Ele era casado, Uhum. então ela foi a primeira mulher que teve um caso com um homem mais Homem novo. casado. E com Casado. homem casado. E mais novo, gente. Na época, o caso foi um auê no meio científico, né? Mas depois, graças ao legado e à competência dela, isso passou desapercebido. Passou. Né? O mais Ok. interessante de tudo isso é que ela mexia com elementos radioativos muito fortes, né? E ela veio a falecer com uma superexposição à, Radioativa, né? à radioatividade, tá? E hoje os projetos dela, tudo que eles mexeram, fica meio que guardado, isolado, porque ainda contém radioatividade. Ok. Então ela morreu, Ok. mas ela morreu com 66 anos, ou seja, não é que morreu muito Uhum. novinha. Mas ela morreu devido à superexposição de radioatividade. Ou Da seja, ela dedicou radioatividade. a vida dela, Sim. literalmente, a trazer benefícios para a gente, né? Hoje, se a Sim. gente tem tratamento de câncer, nossa, é graças a ela. É, exato. É o Isso eu palmas para acho. Marie. Palmas para Marie Curie. E você, Damares, quem foi a mulher que te inspirou? Olha, na verdade, eu terminei vendo, preocupada nas nossas pesquisas, né? E eu já conhecia a Chiquinha Gonzaga, mas aí eu me aprofundei um pouco mais e, assim, me encantei um pouco pela história dela. E a Chiquinha Gonzaga foi muito interessante porque foi uma mulher que praticamente, ela foi meio que uma pioneira do feminismo no Brasil, né? No século XIX, ela nasce de uma mãe mestiça, pobre, e praticamente essa mãe se apaixona por um homem da burguesia, e termina, ela nasce, e este pai assume a paternidade. E diz que ela vai crescer, vai fazer, e ele iria crescê-la em maneira, né, que ela teria que ser educada em maneira para fazer parte Uhum. da vida social Da sociedade da da época. sociedade burguesa da época, no Rio de Janeiro. E assim foi, ela aprendeu, estudou e tudo mais, e naquela época estudar piano fazia parte de um status, porque o piano tinha sido uma coisa importada da Europa, e a família burguesa, todos os jovens e crianças aprendiam a tocar piano. Só que o pai não podia imaginar que ela ia se apaixonar tanto pela música e pelo piano. E foi dali que ela se apaixonou pela música. E depois ela casou jovem, né? O pai escolheu o marido, que era um comandante da Marinha importante, e depois ela se separou porque ele colocou ela numa situação que ela tinha que escolher ou ele ou a música, ela escolheu a música. Uma mulher sozinha no século XIX, com 3 filhos, a família praticamente fechou as portas para ela, ela ficou sozinha, teve que se virar.
E aí ela entrou no mundo da música, no mundo do chorinho, e depois do machiste, enfim, ela foi uma grandíssima compositora e conseguiu várias coisas. Depois teve um outro casamento também, se separou, e ela conseguiu tudo aquilo que ela conseguiu, mas foi com a própria luta dela, né? Ela fez parte, ela lutou na abolição da escravidão. Ela fazia, inclusive, ela ia de porta em porta para conseguir angariar dinheiro para comprar carta de alforria para os escravos. Ela participou também como artista na política, na época da República. Ela foi a primeira maestra de teatro, praticamente de peças teatrais, e no começo não queriam dar o nome dela também ali, queriam dar um pseudônimo masculino, ela não aceitou, e só depois de 2 anos e aí então falaram, não, vamos colocar o seu nome, porque ela insistia, como ela era realmente muito boa naquilo que ela fazia, era uma ótima compositora, aceitaram. Então ela foi a primeira maestra a praticamente como é que fala, de uma peça teatral no Brasil, né? E depois também ela compôs a famosa música do Carnaval Abre Alas, que eu quero passar. E também ela conseguiu fazer uma fundação, formar uma fundação para direitos autorais. No Brasil não existia direitos autorais, foi ela que conseguiu, começou em 1911 e conseguiu isso, né, com muita luta, em 1917. Então, olha, contemporânea da Marie Curie. Então, ela conquistou muitas coisas que realmente, né? E aos 52 anos, ela encontra o verdadeiro amor dela, que era um garoto de 16. Gente, aquela mulherada era super vanguarda. E ela viveu com ele até o final da vida. Diz que ela dizia que era filho dela, porque ela viajava muito para a Europa, morou na Europa, morou em Portugal, compôs também músicas em Portugal, trabalhou em Portugal. Então, ela ficava muito tempo fora, tanto é que ela levou muita influência, né, europeia para o Brasil, porque ela realmente ela fez uma música popular, né? Ela criou uma música popular para o Brasil, uma música popular e brasileira, né? E ela viveu com esse rapaz até a morte dela, que ela morreu com 87 anos de idade. Feliz da vida, né? Agora, uma coisa importante. Ela era muito independente. Você dizia que ela era muito independente e que ela dormia com quem ela queria, quando ela queria. Mas ela era muito discreta. Não se sabia muito bem da vida dela, mas ela era... E é tudo aquilo que ela conseguiu. Ela morreu aos 87 anos, deixando 77 peças, né? E mais de 2.000 músicas, né? Mais de 2.000 composições musicais. Então, realmente, para a época, foi uma mulher que para tirar o chapéu, né? Eu achei tirar o chapéu. Super, super interessante, né? Mas e assim, são várias mulheres que a gente tem, né? Sim. A gente pode falar também eu acho que uma brasileira atual é a Maria da Penha. Essa mulher, sim, graças a ela, o Brasil hoje é referência em proteção de violência contra a mulher. Tem uma das melhores leis de referência contra a violência contra a mulher, né? Então, acho que ela é uma mulher de referência, sim, e pela luta que ela fez, entre ela, porque ela sofreu um atentado, eu não sei, todo mundo conhece a Lei Maria da Penha, não sei se conhece a Maria da Penha, né? A Maria da Penha, o que aconteceu com a Maria da Penha, né? Porque ela foi, assim, resumindo rapidamente, ela casada com um colombiano, tiveram 3 filhas, e um belo dia ele deu um tiro nela, ela estava dormindo, ele deu um tiro nela. Né? Daí ele foi, os vizinhos foram ver, tal, ele simulou um assalto, fingiu que era um assalto, e ele começou a cair em contradição, até que ela denunciou, porque ela falava e ninguém queria acreditar, porque também mulher tem isso, né? Ela fala e ela não é ouvida. Não. Ela é sempre preocupada, né? E como cada hora ele caía em contradição, ela resolveu... ficaram atentos, até que ela conseguiu que ele fosse a julgamento. Só que isso demorou 8 anos entre o tiro e ele ir para o primeiro julgamento. Ele foi para o julgamento e foi liberado, saindo do julgamento. Ele foi condenado, mas entraram com recurso e liberaram ele. Depois de alguns anos, um novo julgamento. Ele foi condenado,
e de novo ele saiu por recurso. Até que ela escreveu um livro contando a história dela, porque ela falava, estava incrédula de saber como é que um quase assassino estava na rua, né? Claro. Ela escreveu a história dela num livro, esse livro acabou chegando às ONGs, umas ONGs internacionais, e através dele essas ONGs internacionais entraram com um pedido junto à OEA, a Organização dos Estados Americanos, para que denunciasse o Brasil, que ele estava protegendo os assassinos ou agressores de mulheres. Aí a OEA, sim, faz essa denúncia internacional com o Brasil, para o Brasil, e coloca várias recomendações. Uma delas é que esse ex-marido da Maria da Penha fosse preso, e a outra era que tivesse uma lei que realmente protegesse as mulheres da violência doméstica. Então, ela ficou paralítica, se não me engano. Ela ficou paraplégica. Paraplégica não, paraplégica, não tetraplégica, paraplégica. Mas o que acontece? Eu acho que ela é uma mulher que veio não só resguardar as mulheres atuais, como as futuras gerações, né? Sim, infelizmente muitas vezes acontecem coisas trágicas assim para que leis, né, mais possam nos proteger realmente aconteçam, né? Infelizmente, acho que não precisaria chegar a esse ponto, né? E tem mais uma coisa também que eu acho mais importante de tudo, que é uma mulher super especial, que é você que está aí assistindo, você, Damares, minha amiga, vocês, mulheres em geral, né? Que cada Estamos dia, todas aqui. De um jeitinho ou de outro, a gente vai fazendo alguma coisa para mudar o mundo, nem que seja devagar, mas vamos na mudando luta, o né? mundo. Vamos mudando. Vamos Do mudando nosso jeito, o importante Exatamente. é não desistir. Mesmo nas pequenas coisas, a gente está sempre procurando lutar para isso, né? É isso aí. Vamos que março é o mês da mulher, né? É o nosso mês. É o nosso mês. E Vamos não lembrar esqueçam sempre de se inscrever no canal, deixar o joinha, clicar no sininho para receber sempre os nossos episódios, tá bem? Então, até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tô olhando para Damares ou não? Não. Para mim tá. Para mim tá como se ela estivesse olhando para mim. E agora?